Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula de biologia hoje no nosso super canal, na nossa super biologia? Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto que eu considero o mais complexo de todo o conteúdo da biologia, que é a bioenergética. Então essa videoaula é uma introdução aos estudos da bioenergética. Nós teremos outras aulas a seguir. Mas nessa aula você vai aprender os princípios básicos que regem a bioenergética, a transformação de energia nos seres vivos. Então, para começar, nós vamos trabalhar alguns conceitos físicos, né? Vamos falar um pouquinho de física aqui hoje, tá? E, em primeiro lugar, vamos falar sobre o conceito de energia. Nos livros didáticos, a energia é definida como qualquer coisa que é capaz de realizar um trabalho. É uma definição meio controversa, eu sei. Tem uma definição bem interessante que eu gosto, que é de um autor chamado Joel Ramos. O livro dele está sendo visto aí do lado. Mas vamos nos ater a esse conceito, então, que energia é aquilo capaz de realizar trabalho. De onde nós extraímos essa energia? Existem várias fontes de energia no universo. A primeira fonte de energia seria a energia luminosa, que ela provém de partículas chamadas de fótons. Nós temos a energia térmica, que ela é fornecida pela agitação entre as moléculas de um meio. Nós vimos isso na segunda aula de bioquímica, quando eu falei sobre água e agitação térmica. Temos a energia elétrica, muito conhecida nos dias de hoje, que ela é gerada pelo movimento de elétrons dentro de um circuito elétrico, de um fio condutor. Nós temos a energia mecânica, que ela é provida pelo movimento mecânico, né? Então, se eu, por exemplo, movimentar meus braços aqui, eu estou gerando um movimento, uma energia mecânica com o meu próprio corpo, né? As engrenagens mecânicas de um automóvel, de um robô e por aí vai. E a energia potencial, que ela não é cinética, ou seja, ela não vem de movimento. A energia potencial é aquela energia que tem o potencial, né? O nome já diz, tem o potencial de gerar algum tipo de trabalho. Então, quando eu coloco uma pedra no alto do telhado de uma casa, se ela cair, ela pode gerar trabalho. Então, ela tem potencial de gerar trabalho. Eu cito aí também a energia química, que é a principal fonte de energia dos seres vivos, que ela é um tipo de energia potencial também. Quando você tem uma molécula química com as suas ligações químicas perfeitamente feitas ali dentro, você tem uma energia em potencial ali. Porque se essa molécula for quebrada, se ela for modificada, toda aquela energia liberada, ela é capaz de realizar trabalho. Então, a energia química ela pode ser definida como uma espécie de energia potencial. E aí existem vários processos de transformação de energia no cotidiano, que são estudados na física, não vem ao caso aqui agora. Eu vou citar só um porque ele é muito importante para a biologia. A energia que vem da luz solar, os fótons que são emitidos pelo Sol, chegam aqui no planeta Terra e são capturados pelos vegetais. Os vegetais transformam essa energia luminosa numa energia química contida dentro das moléculas de glicose nos seus cloroplastos. Nós veremos isso na aula de fotossíntese. Essa energia é armazenada sob a forma de alimentos, né? Você conhece do cotidiano, frutas, verduras, legumes. E no caso, se algum animal consumir esse vegetal, ele vai estar absorvendo essa energia e essa energia vai fazer parte do seu corpo. E nós, seres humanos, quando consumimos um vegetal ou o animal que consumiu o vegetal, absorvemos essa energia que ela é utilizada no nosso cotidiano para realizar nossos movimentos mecânicos, por exemplo, movimentar meu braço, caminhar, falar, pensar, etc. Ficou claro isso? Agora vamos definir um conceito físico que é muito importante para essa aula de hoje, o conceito de sistema. Um sistema é um conjunto de matéria estudada junto com aquilo que é o seu entorno. Esses sistemas podem ser abertos ou fechados. Um sistema fechado é aquele no qual não ocorrem trocas de matéria e energia entre esse sistema e o seu entorno. Já o sistema aberto é aquele que, como o nome diz, ele vai trocar matéria e energia com o entorno, com aquilo que está fora desse sistema. Todo ser vivo, ele é um exemplo de sistema aberto, porque ele troca matéria e energia com o entorno dele. E se você parar para pensar, todo sistema aberto, na realidade, ele faz parte de um sistema fechado maior ainda. Se eu pensar, por exemplo, numa célula, a célula ela pode ser considerada um sistema fechado ali dentro, mas ela pode ser um sistema aberto porque ela troca energia e matéria com outras células. Só que se eu pensar na célula dentro do corpo humano, a célula ela troca matéria e energia com outras células, mas o corpo humano seria um sistema fechado maior. Só que esse corpo humano, ele troca energias com o meio ambiente, que é um sistema fechado maior, que é o planeta Terra. O planeta Terra troca energia com o sistema solar, que é um sistema fechado maior. No fundo, o maior dos sistemas fechados, e aí realmente o sistema verdadeiramente fechado, é o nosso universo. Tudo o que acontece, toda troca de matéria e energia, acontece dentro desse universo conhecido e observável. Esse seria o maior sistema fechado de todos. Vamos então agora às chamadas leis da transformação da energia, mais conhecida como leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia. Essa lei diz que toda energia ela não pode ser criada nem destruída.
ela é apenas transformada, convertida de uma forma para outra. Lembra muito a lei da conservação das massas de Lavoisier, não é isso? Já a segunda lei da termodinâmica é conhecida como a lei da entropia. Se você parar para pensar, como a energia não é nem criada nem destruída, ela está sempre se transformando de uma forma ou na outra, nos dá a sensação de que ela é infinita, né? De que ela dura para sempre, é só ir transformando. E como é que a energia não dura para sempre? Toda forma de energia, quando ela é utilizada, quando ela é transformada em outra, ela é transformada numa parte que pode ainda ser utilizada, né? Ela ainda tem uma energia livre para agir, para realizar trabalho, e existe uma parte que acaba sendo perdida na forma de calor. O calor é uma forma de energia que é considerada inutilizável. Quando eu falo calor, eu estou falando nessa agitação das moléculas aqui ao redor, tá? Óbvio que se eu tenho um sistema com mais calor e outro com menos calor, e esse calor for cedido de uma área para outra, essa transferência de calor pode gerar trabalho sim. Mas eu estou me referindo ao calor como unidade de agitação molecular do universo. Essa forma de energia é inutilizável, ela se perde. Então, quando essa energia vai se dissipando nas moléculas aí do entorno, você começa a aumentar o grau da desordem, anota essa palavra aí, desordem do universo. A lei da entropia diz que a desordem no universo tende sempre a aumentar. Então, como é que eu faço para criar ordem? Um ser vivo, por exemplo, ele é a matéria ordenada. Como é que eu crio ordem? Toda criação de ordem, ela está diretamente associada a uma criação maior de desordem por trás. Então, se eu estou ordenando as moléculas e células de um ser vivo para que ele funcione como ele funciona, isso significa que para criar esse ser vivo, para que esse ser vivo funcione, o grau de desordem gerado por trás, ele é muito maior do que a aparente ordem que você está enxergando. Compreendem? Vamos lá, começando agora a falar de seres vivos. Quando você pensa em processos espontâneos, ou seja, aqueles que ocorrem de forma espontânea, como por exemplo a difusão e a difusão facilitada que nós vimos na aula de transporte da membrana, são processos, então, que não necessitam de aporte de energia, eles acontecem naturalmente. Já processos que aumentam a ordem, como a geração de macromoléculas, eu preciso de consumo de energia porque eu estou pegando moléculas menores e mais aleatórias e transformando em matéria organizada. Então é óbvio que eu vou consumir energia para isso. É daí que eu cito aquela frase lá na primeira aula sobre a origem da vida, você pode conferir aí no link, que eu digo que seres vivos são seres que lutam constantemente contra a entropia. Agora faz mais sentido aquela frase, né? Os seres vivos são ilhas de baixa entropia cercadas num oceano de alta entropia, que é o universo. Filosófico, né? A quantidade total de energia de um sistema ela é chamada de entalpia. Entalpia é representado pela sigla ΔH, visto aí do lado. Dentro dessa energia total, nós temos uma energia livre, ou seja, disponível para realizar trabalho, e uma energia que acaba sendo perdida, que não pode realizar trabalho, que é a entropia. Essa energia livre ela é representada pela sigla ΔG, ela foi cunhada em 1878 por J. Willard Gibbs, e aquela energia não disponível no sistema para o trabalho, ou seja, aquela que é perdida na forma de calor, ou seja, a entropia, ela é representada por ΔS no sistema. Então, a gente pode matematizar isso dizendo que o quê? ΔH, que é a energia total, a entalpia, é igual ao ΔG, ou seja, a energia livre para o trabalho, mais ΔS, que é a entropia, vezes a temperatura do ambiente. Daí essa fórmula matemática que vocês estão vendo. Lembra vocês que a temperatura, nesse caso, ela é medida em kelvins, né? E Kelvin, para quem não lembra, é você pegar a temperatura em graus Celsius mais 273 graus. E aí a gente começa a fazer algumas extrapolações interessantes. Porque quando um sistema está em equilíbrio, né, não tem troca de energia para lá nem para cá, significa que a energia livre disponível para trabalho é zero. Se você começa a sair desse equilíbrio, o seu ΔG começa a subir, né? E essa reação passa a não ser espontânea, ela passa a depender de energia para acontecer. Agora, a energia livre disponível negativa significa que ela não precisa de aporte nenhum para energia para acontecer. Ela vai acontecer de forma natural. E aí a gente pode entrar num termo que é muito utilizado na biologia, o conceito de reações endergônicas, que são aquelas reações que precisam de energia para ocorrer, um aporte externo de energia, e as reações exergônicas, que são aquelas que acontecem de forma espontânea e liberando energia. Vamos começar então pelas reações exergônicas, aquelas que liberam a energia livre do sistema. Se você pegar moléculas grandes, as macromoléculas citadas, como carboidratos, lipídios e proteínas, e quebrar essas moléculas em moléculas menores, ou seja, você está pegando uma molécula que estava ordenada e transformando ela numa forma mais desordenada,
ampliando a entropia, vamos usar os termos agora, você tem a liberação de energia. Para você ter uma ideia, a quebra de uma proteína é capaz de liberar um total de 4,1 quilocalorias por grama de molécula de substância. Já a quebra de um carboidrato consegue liberar cerca de 4,2 quilocalorias por grama de molécula. E a quebra de um lipídio, lipídios, moléculas bem energéticas que nós falamos, elas são capazes de liberar até mesmo 9,5 quilocalorias por grama de moléculas. Por isso que lipídios são muito mais calóricos do que carboidratos. Só que como é que eu faço para quebrar essa molécula e liberar essa energia? Paradoxalmente, para quebrar uma molécula eu preciso de inserção de energia, ou seja, eu gasto energia para liberar energia. Isso parece não fazer muito sentido, né? Vamos fazer uma analogia rápida. Imaginem que eu sou um produtor de móveis, tá? E eu pago R$100 ou R$200 para um lenhador cortar uma tora de madeira para mim, uma árvore bem grande. Eu estou inserindo dinheiro no sistema para poder ganhar dinheiro, não é isso? Aí vamos dizer que o lenhador cortou essa árvore e transformou essa tora em tábuas de madeira. Eu pego essas tábuas de madeira, eu, com elas, faço, de repente, sei lá, 2 móveis, 2 estantes de uma sala de estar e vendo cada estante por R$500. Então, se eu gastei R$200 e recebi no final R$1.000, eu tive, na verdade, um lucro líquido de R$800. Ou seja, dessa forma, eu gastei dinheiro para ganhar mais dinheiro. As moléculas fazem a mesma coisa, só que com energia. Então, às vezes, você gasta energia para quebrar uma molécula grande, só que quando você quebra essa molécula grande, as formas geradas são tão instáveis que elas conseguem reagir com outras moléculas, e essas moléculas instáveis, ao reagirem com outras moléculas, geram subprodutos mais energéticos do que aquele primeiro. Então, depois dessa quebra, os produtos gerados vão ter uma quantidade de energia muito maior armazenada do que tinha na molécula maior anterior. A única consideração que tem que ser feita é o seguinte: a energia livre disponível nessas moléculas é menor do que a energia livre disponível na outra, tá? É só você pensar, vamos pensar em física de novo, em energia potencial gravitacional. A energia potencial de uma rocha em cima de uma montanha, a energia livre para ela realizar um trabalho, é maior do que a energia dela quando cai. A mesma coisa se aplica às moléculas químicas aqui. Antes de realizar o trabalho, ela possui uma energia potencial, uma energia livre disponível muito maior. Depois que o trabalho acontece, as moléculas, apesar de terem mais energias armazenadas no seu interior, a energia livre disponível é menor. Agora vamos falar das reações endergônicas, ou seja, aquelas que precisam de um aporte extra de energia para poder ocorrer, aquelas que aumentam o ΔG. É por isso que as reações endergônicas, para ocorrer em qualquer sistema vivo, elas dependem de uma reação exergônica acoplada. Nesse sentido, é por isso que existem muitas reações que são reversíveis. O lado A se converte em B e o B pode ser convertido em A, mas desde que haja um equilíbrio entre reações endergônicas e exergônicas aí. O exemplo clássico é a relação entre a respiração e a fotossíntese. Enquanto a respiração celular é um processo que libera 686 quilocalorias, a fotossíntese, por sua vez, ela absorve exatamente 686 quilocalorias. Ou seja, se para produzir uma glicose eu preciso de 686 quilocalorias, ao quebrar uma molécula de glicose, eu gero 686 quilocalorias. Percebem? Existe um equilíbrio nas transformações de energia na natureza, como citado. E aí vem uma questão muito interessante no caso dos seres vivos, porque um ser vivo, ele jamais pode atingir um estado de equilíbrio. A hora que ele atingir o estado de equilíbrio molecular, o equilíbrio entre as moléculas e a energia do corpo, ele está morto, né? Porque a vida, ela depende dessa constante luta contra a entropia, como eu falei. A gente gera, nós seres vivos geramos uma diferença de equilíbrio, uma diferença de ordem o tempo todo. Então o desequilíbrio precisa acontecer dentro do nosso corpo para que haja transferência de energia entre uma molécula e outra. Um exemplo que eu sempre uso em sala de aula é o seguinte: imagine que você tem uma roda de paz, como essa que está aparecendo aí, né? A água vai caindo e a energia da água ela gera movimento na roda, né? Vamos imaginar que essa roda de paz está associada a uma turbina geradora de eletricidade, como a de uma usina hidrelétrica, igual a que você está vendo aí também. E imagina que depois dessa turbina tem uma lâmpada que se acende, ok? Só que imagine agora que ao invés da água estar caindo por um encanamento, ela está caindo através de balde. Você pega um balde cheio de água e joga naquela roda de paz. A roda vai girar, vai mover o gerador e a lâmpada vai acender, correto?
Esse balde de água está representando moléculas energéticas no seu corpo. Daqui a pouquinho a gente vai falar delas. A roda de paz é o seu corpo funcionando. E a lâmpada acesa é a sua vida. Ou seja, enquanto eu tiver baldes d'água sendo jogados de cima para baixo, ou seja, essa movimentação de moléculas de água, esse desequilíbrio continuará acontecendo, a roda de paz vai continuar girando e a lâmpada vai continuar acesa. Ou seja, enquanto houver desequilíbrio no seu corpo, o seu corpo continua funcionando e você está vivo, não é mesmo? Só que existem alguns problemas. Como é que a gente pode fazer essa lâmpada continuar acesa se o balde d'água está sendo desperdiçado, se a roda pode parar de se movimentar a qualquer momento? Existem técnicas, né? Uma delas é essa que está sendo vista aí ao lado nesse esquema. Você poderia acoplar várias rodas de paz, de forma que a água que gira uma roda de pá cai como matéria-prima para girar uma segunda roda de paz, que cai como matéria-prima para gerar uma terceira roda de paz e assim por diante. Ou seja, a energia que sai de um sistema, ela acaba movimentando outro, que depois movimenta outro, que movimenta outro. São as chamadas reações em cadeia. Já citamos isso algumas vezes aqui nesse canal. O produto de uma reação acaba sendo reagente na reação seguinte. Mas entenda o seguinte, a quantidade de energia conforme essa reação vai caindo é cada vez menor. A energia livre disponível para realizar trabalho é cada vez menor, porque essa água está se aproximando cada vez mais do nível do mar. E aí acaba toda a energia potencial dela. Então vamos usar um exemplo interessante aqui. Vocês sabem aquelas engenhocas que tem na internet? Tem vários vídeos sobre isso, tem um vídeo aparecendo aí agora, em que uma bolinha, ela derruba alguma coisa, que mexe com uma alavanquinha, que arremessa alguma outra coisa, enfim, não importa como essa engenhoca foi inventada. Você percebe que cada situação é um movimento, é uma energia que está movimentando uma outra situação, gerando uma outra forma de energia e uma reação em cadeia ocorre. Percebem? É exatamente da mesma forma que acontece numa célula viva. Nessas situações, você vê que o equilíbrio de uma situação gera o desequilíbrio da situação seguinte e a energia continua fluindo no sistema. No caso de um ser vivo, você vai ter a mesma situação acontecendo e no final o resíduo que é inaproveitado, ele acaba sendo expelido. Aí é que reside o processo de excreção, que nós vamos falar em alguma videoaula mais adiante. Então, nesse exemplo das rodas de paz que eu citei agora, quem seria quem aí? Como eu falei, a luz acesa é a sua vida. A engrenagemzinha girando é o seu corpo funcionando. Mas quem seria a fonte de energia? Esse balde cheio de água aí, ele está representando uma molécula que biologicamente é conhecida como ATP. ATP é uma sigla que significa adenosina trifosfato. É um nome complicado, né? Por isso a gente usa o termo ATP. E de onde vem essa molécula? Essa molécula é formada por um nucleotídeo chamado de adenina. Nós vamos ver os nucleotídeos quando formos falar de genética molecular. Esse nucleotídeo adenina se une a uma pentose, que é a chamada ribose, vocês já viram na aula de carboidratos a ribose, e forma uma molécula chamada de adenosina, ok? Essa adenosina pode se unir a uma molécula de fosfato e a energia fica contida dentro dessa ligação aí, é como se um pacotinho de energia fosse armazenado dentro dessa ligação química, é uma analogia, e aí ela passa a se chamar AMP, adenosina monofosfato. Mas o AMP pode se unir a mais um fosfato, armazenando mais um pacotinho de energia nessa ligação aí, e passa a ser chamado de ADP, adenosina difosfato, que por sua vez se une a um terceiro fosfato, armazenando um terceiro pacotinho de energia na sua ligação química e formando a chamada adenosina trifosfato. Na prática, os organismos vivos utilizam a interconversão de ADP para ATP e ATP para ADP. Então vamos voltar ao exemplo lá da roda de paz. Aquele balde cheio de água, ele está representando um ATP. É ele que movimenta as engrenagens do seu corpo, é ele que faz o seu corpo funcionar. E o balde vazio, quando você jogou toda a água fora, ele é o ADP. E como é que é isso no seu corpo? O ATP, quando ele é quebrado, ele pode liberar cerca de 7,3 quilocalorias por mol quando está em condições padrão, ou até mesmo 13 quilocalorias por mol quando está numa condição celular. Então, da quebra do ATP, transformando ele em ADP, né, você libera o ADP e o fosfato, a energia liberada nesse processo ela é responsável por movimentar todos os processos biológicos que acontecem no seu corpo. É essa energia, inclusive, que é capaz de aquecer a água do seu corpo, que mantém o seu corpo aquecido. A gente, quando está com frio, por exemplo, só uma curiosidade, você começa a tremer de frio, a contração do músculo quebra tanto o ATP que ela aquece o seu corpo. É por isso que a gente treme no frio.
Então, retomando o raciocínio, o nosso corpo trabalha com essa interconversão entre ADP e ATP. Se eu quero liberar energia, eu vou quebrar o ATP, transformando ele em ADP, liberando energia para o processo. Mas se eu preciso de mais ATP, eu vou ter que absorver energia para sintetizar esse ATP. E como a gente gera ATP, isso aí é papo para as próximas aulas que vocês verão. Agora vamos pegar um exemplo na prática para entender como é que isso acontece. Observem esse esquema aí. Vocês estão vendo como ocorre a produção do aminoácido glutamina. Você vai pegar o glutamato e vai somá-lo à amônia. O glutamato mais amônia formam a glutamina. Só que como é uma reação que aumenta o grau de ordem, é uma reação endergônica, uma reação que precisa de um aporte de energia, correto? Então como você faz para que isso aconteça? Você precisa inicialmente quebrar o ATP. Da quebra do ATP, você libera esse radical de fosfato, que é adicionado à molécula de glutamato, ou seja, você está fosforilando a molécula de glutamato. A molécula de glutamato fosforilada, ela fica mais instável, e aí quando a amônia se aproxima dela, ela desloca esse fosfato, se unindo à molécula de glutamato e formando a glutamina. Agora observem os dados aí. A montagem, a síntese de glutamina, ela absorve um total de 3,4 quilocalorias por mol. Já a quebra do ATP libera cerca de 7,3 quilocalorias por mol. Então, quando eu quebro o ATP, eu tenho mais energia, mais do que o suficiente para gerar a glutamina. E ainda sobra aí em torno de 3,9 quilocalorias por mol que são perdidos na forma de calor. Percebam aquilo que eu falei. Uma reação endergônica, uma reação que vai contra a entropia, ela produz um grau de desordem maior. Os 3,9 quilocalorias liberadas para o meio ambiente são maiores do que as 3,4 quilocalorias absorvidas nessa reação. A quantidade de energia cedida à entropia continua sendo maior do que a energia que foi utilizada para reduzir a entropia. Então, no fundo, a entropia aumentou mais uma vez. A entropia sempre aumenta. Não tem como se reverter a entropia. Outra forma que isso pode ocorrer é que quando o ATP fosforila uma proteína, ele doa esse fosfato numa proteína, essa proteína sofre uma mudança conformacional. Falamos disso na aula de proteínas, você pode conferir aí na nossa playlist. Então esse esquema que está sendo mostrado aí, que foi trabalhado na aula de transportes através da membrana, você vê uma molécula de proteína, que é a bomba de sódio e potássio, sendo fosforilada. Ao ser fosforilada, ela muda a sua conformação, fazendo com que a molécula de sódio seja bombeada para fora e o potássio seja bombeado para dentro. Outro exemplo que nós já trabalhamos, foi trabalhado nas últimas duas aulas, são as proteínas motoras, como a dineína e a cinesina. Então, quando o ATP fosforila essa proteína, ela muda a sua conformação e essa perninha se levanta, fazendo com que ela se ligue a uma região mais adiante das fibras do microtúbulo. E esse processo vai se repetindo. É por isso que ela levanta uma perninha, caminha, levanta outra perninha, caminha, conforme vocês estão vendo aí nessa animação. Bom, pessoal, vocês já perceberam que tudo que acontece no nosso corpo, que acontece numa célula viva, seja um transporte através da membrana, seja uma mudança de proteína, síntese de proteína, o que for, ela vai depender de um aporte de energia. E esse aporte de energia vai depender de quebra de ATP. Só para vocês terem uma ideia do absurdo que é isso, vai uma curiosidade. Cerca de 10 milhões de moléculas de ATP são consumidas e regeneradas por segundo em uma única célula muscular. Isso equivaleria mais ou menos, o seu corpo todo, se eu somar todo o seu corpo, eu tenho aí mais ou menos 40 quilos de ATP que são consumidos por dia. E cada molécula de ATP ela é quebrada e regenerada cerca de 10 mil vezes por dia. São dados impressionantes, não é mesmo? Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: uma reação espontânea, aquela que acontece espontaneamente, ela não necessariamente ocorre de forma rápida, né? Então, por exemplo, uma reação que é espontânea, ela pode levar às vezes anos para acontecer. E aí que entra aquele conceito de enzimas que nós trabalhamos algumas aulas atrás. Uma enzima é capaz de acelerar tal reação de forma que ela aconteça em milésimos de segundo. Ou seja, algo que levaria dias ou anos pode ocorrer até mesmo em milésimos de segundo. Então todas essas etapas que eu falei de reações acopladas, que uma libera energia, outra absorve, que libera energia, que outra absorve, essas reações em cadeias são catalisadas por enzimas. Daí que surgem os conceitos de rotas metabólicas, né? Rotas catabólicas, rotas anabólicas. As rotas catabólicas são aquelas em que tem quebras de moléculas para liberação de energia, e as rotas metabólicas são aquelas em que ocorre síntese de moléculas absorvendo energia no processo. Mas isso tudo você pode conferir na nossa aula de enzimas, essa que está sendo sinalizada aí para você. Então, galera, por hoje é só, tá?
Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo, que é uma aula bem complexa. As aulas que vão se seguir são mais complexas ainda, então é necessário que se tenha bastante atenção no que está sendo dito aqui nessa aula, tá? Siga com a gente aí, clique no sininho para receber as próximas atualizações. Fique com a gente, tem muita coisa legal vindo ainda aí, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima, gente. Valeu!